Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos. Na verdade foi no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nós tivemos uma reunião aqui na igreja com obreiros, uma santa ceia com obreiros. E nós, quando saímos daqui, eu fui para casa e fui tirar um soninho da beleza, aquele de domingo depois do almoço, sabe? Que não adiantou muito para beleza, mas adiantou para ajudar no sono, tirar o sono. Mas a grande questão é que quando eu me acordei, era próximo das 16h30, foi uma coisa muito, muito impactante, porque na hora que eu despertei do meu sono, daquela soneca, me veio essa palavra muito clara. E junto a essa palavra veio a mim uma instrução. E essa instrução ela não veio assim por nada. Ela veio porque fazia um tempo já que eu estava buscando uma palavra para algumas coisas que eu estava querendo alinhar na minha vida com Deus, na minha vida ministerial. E essa palavra ela veio tão clara, mas tão clara e forte, que no mesmo momento eu me lembro que eu peguei um papel e anotei para não perder, e a instrução que eu recebi, eu anotei também num papel e depois fui até as escrituras para ler essa passagem. Eu gostaria que você pudesse abrir junto comigo, você que tem aí a sua Bíblia na sua casa. Como diz o pastor Rony, não dá para acessar no telefone que você vai sair da live. Então, pega a Bíblia aí e acompanhe comigo em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 33. Ou melhor, a partir do verso 32, melhor dizendo. Marcos capítulo 10, verso 32. Essa palavra ela me confrontou demais. E além de me ter confrontado muito, ela tirou algumas coisas de mim. Arrancou algumas coisas, tirou algumas dúvidas e deixou uma certeza. Então Marcos capítulo 10, a partir do verso 32, diz assim: eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que deveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Isso aqui é Jesus falando para os discípulos o que ele ia passar, revelando aos discípulos, indo para Jerusalém, via Jericó, indo a Jerusalém. Ele vai à frente, como diz aqui, chama os 12 e relata aos 12 discípulos o que estava prestes a acontecer com eles, com Jesus. Ou seja, havia a cruz, a crucificação, a dor, o cálice, o que ele ia passar, ele revela para os 12. O versículo 35 relata uma pergunta de 2 discípulos. Versículo 35 diz assim: nisso, depois de escutarem o que Jesus falou, nisso Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhe faça? Pergunta Jesus. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Este lugar pertencem àqueles para quem foram preparados. Versículo 41. Quando os outros 10 ouviram estas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário,
Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Versículo 45, que é a chave desse capítulo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Vou repetir. Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando essa palavra ela me confrontou, ela bateu no meu espírito, eu recebi uma instrução clara do Espírito de Deus, que disse exatamente isso para mim: não fica procurando lugar, seja o lugar. E aquilo mexeu tanto comigo, porque eu vim de uma linhagem aonde nós aprendemos, e quando eu digo nós, eu digo eu e minha esposa, nós viemos de um ensinamento, nós viemos de uma linhagem, de uma raiz, aonde nós aprendemos a procurar sempre um lugar. O que é procurar um lugar? É estar sempre com algum mérito, é estar sempre procurando algum reconhecimento, mas não um reconhecimento vindo de Deus, mas um reconhecimento através do que eu fazia. E eu por muito tempo, aquilo me incomodou demais, me relutava demais, e eu comecei a querer me alinhar mais com a palavra de Deus. E quando eu entrei em concordância aqui no Mevan, eu comecei a entender algumas coisas que eu não entendia, comecei a ser ensinado acerca de algumas coisas que eu não sabia. E o interessante é que quando você quer aprender alguma coisa, você precisa, quando você aprendeu errado e precisa aprender o certo, você precisa quebrar tudo aquilo que era errado. Você precisa abrir mão de tudo aquilo, você precisa desfazer, desconstruir na sua mente aquilo que você aprendeu, para poder receber um novo ensinamento, ou aquilo que é certo. E por que isso bateu de frente comigo? Porque nós, como seres humanos, nós com a nossa natureza adâmica, nós com a nossa raiz de pecado que nós temos dentro de nós, e que é uma luta tremenda, porque a Bíblia mesmo diz que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito. Nós temos a tendência, nós temos essa curvatura de querer estar sempre nos holofotes, estar sempre querendo um lugar em algum lugar. E aqui você percebe que Jesus está num ambiente, Jesus está em um cenário onde os discípulos não conseguiram entender, porque no coração deles existia também esta raiz de ter um lugar, de estar nos holofotes, de estar aparecendo. E Jesus aqui está simplesmente, ou não digo simplesmente porque não era simples, mas ele está declarando aos discípulos o que ele ia passar. No mínimo que eles deveriam fazer, mesmo sem entendimento, é fazer talvez o que Pedro fez um pouco atrás, que você vai lembrar, quando Pedro, ele diz que recebeu, ou Jesus diz que Pedro recebeu uma revelação que não era de homens, era do próprio Deus. E logo adiante Pedro tenta evitar. E se você pegar essa passagem em Mateus, você vai ver que Jesus está contando a mesma coisa que aqui, contando o que ele vai passar, e Pedro tenta evitar, tenta dizer: não, para um pouquinho, tu não vai. E aí depois de um elogio, depois de um reconhecimento que Pedro teve, ele é chamado de diabo por Jesus, porque tentou evitar o propósito que Jesus foi chamado. Mas aqui, pelo menos isso eles poderiam fazer. Não, para aí, o que tu estava dizendo? Não, tu não vai. Não, nem isso eles falaram. Tiago e João, que particularmente, junto com Pedro, tinham uma certa aproximação de Jesus, porque eles mesmos também subiram ao monte da transfiguração, foram eles que estavam juntos. Eles chegam para Jesus e simplesmente pedem um lugar. Jesus estava falando de morte, e eles estavam querendo sucesso. Jesus estava falando de um sofrimento, de um sacrifício, e eles estavam querendo holofotes, enquanto Jesus estava falando de uma escuridão solitária que ele iria passar, e passou, ao ponto de declarar: Pai, por que me abandonastes? Então eu consegui me enquadrar nisso, porque quantas vezes eu ouvi a palavra,
Eu estava em cultos, em conferências, em congressos, em tantas coisas, ouvindo a palavra, ouvindo quem era Jesus, mas lá no meu íntimo, a minha preocupação era onde é que eu ia parar, como é que ia ser o meu ministério, onde é que é o meu lugar, onde é que vai ser o meu lugar. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos, nós estamos vivendo um tempo assim. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem aparecer, onde as pessoas usam um período como nós estamos passando para se promoverem. Existem sim pessoas que não estão entendendo qual o propósito real de Jesus hoje, para os nossos dias. Qual é o propósito real de Deus para os nossos dias? Estão preocupados em ter um lugar, estão preocupados em aparecer, estão preocupados em ter alguma coisa e não ser. Então quando Deus fala ao meu coração e diz: cara, para de querer ter e começa a ser, tu não tem que ter o lugar, tu tem que ser o lugar da minha habitação. O lugar onde o Espírito de Deus realmente repousa, faz habitação, morada. Para quê? Para que eu seja o lugar da habitação dele, para que outros possam receber aquilo que ele me dá. Ou seja, eu compartilhar aquilo que está em mim, mas não de mim, dele. Não o meu eu, mas ele. Não o meu pensamento, o meu achismo, o meu querer. Não, mas o dele, ele, somente ele. Porque tudo é dele, por ele e para ele. Tudo. E aqui ele coloca algo tão interessante. E eu fiquei raciocinando e pensando no versículo 41, quando acontece aqui que os outros 10 ficaram bravos. Daí eu fiquei pensando, os caras devem ter se mordido, né? Pô, João fazer uma coisa dessa, Tiago também. O cara tá, né? Jesus está indo lá, o mestre está indo para o abate, vamos dizer assim. E os caras... Mas deixa eu te falar uma coisa, eles andavam juntos. Eles andavam no mesmo ambiente, eles andavam na mesma... Eu estou para dizer para vocês que eles ficaram bravos, não porque eles falaram isso, eles ficaram bravos porque eles queriam também, e não tiveram coragem de falar. Eles também queriam ter um lugar. E eles ficaram bravos porque o Tiago e João tiveram a coragem, a intrepidez de chegar em Jesus. E se você pegar Mateus capítulo 20, conta a mesma história, só que ali apresenta uma personagem que é uma mulher, que é a mãe de Tiago e João. É a mesma passagem, só que acrescenta a mãe de Tiago e João. E o interessante é que ali ela se prostra, ela adora Jesus e faz o mesmo pedido. Faz o pedido para que desse um lugar para os filhos, como se dissesse: os meus filhos são melhores que os outros, eles merecem estar, eles merecem ter um lugar melhor que os outros, porque ali, enfim, são meus filhos, eles precisam, eles merecem. E ela chega a determinar, aquela oração de crente fervoroso, que muitos entendem como ser crente fervoroso, eu determino que Jesus faça isso. Foi mais ou menos o que eles fizeram aqui. Porque o que eles dizem é interessante. Fato, vai ter que fazer o que nós vamos te pedir. E ela fala a mesma coisa, a mãe deles fala a mesma coisa. Quero que tu faça o que eu vou te pedir. Aquela determinação que não existe com Jesus, porque ele é soberano. E depois aqui, eles ficam bravos. Eu entendo dessa forma que eles ficam indignados, como diz aqui, porque Tiago e João, eles fizeram o que eles queriam fazer. E aí Jesus, com toda a sua calma, pensa num cara manso e humilde de coração, é Jesus. Eu confesso para vocês que eu tenho orado muito, buscado muito o fruto do Espírito, que entra a mansidão. E nesses dias é uma coisa complicada, mas necessária. E aqui Jesus demonstra uma mansidão, porque eu não sei se eu teria essa mansidão, de ele chamar os discípulos para perto. Porque eu entendo que quando você está longe de Jesus, você tem esse coração. Quando nós estamos longe, e quando eu digo longe, você pode estar dentro da igreja, dentro de uma congregação, mas longe de Deus. Isso não quer dizer nada, muitas vezes. A frequência de reuniões é óbvio que é importantíssimo, irmão. Eu não estou dizendo para ninguém ir na igreja porque não precisa, não somos desigrejados. Mas eu estou falando a forma que nós vamos, a forma que nós congregamos. Você pode estar dentro de uma igreja, meu irmão. Você pode estar longe.
como eles estavam perto fisicamente, mas demonstraram aqui estar longe do propósito. Perto de Jesus fisicamente, do lado de Jesus há um bom tempo, mas provaram aqui com a sua pergunta e com a raivinha que os outros tiveram, que fisicamente estavam perto, mas o coração longe do propósito. E aí Jesus chama eles com toda a sua mansidão, toda a sua calma. E aí dentro de um contexto desse, que ele está indo para a morte, ele tem que explicar para os caras como é que o negócio funcionava. E aí entra a essência do que eu queria falar nessa noite. O servir. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu tenho percebido muita coisa em mim. E uma das coisas que eu percebi em mim, que caiu por terra, graças a Deus, é que o poder não está no mandar, o poder está no servir. E eu confesso para os irmãos que por muito tempo eu tive um entendimento de pastoreio, em que eu era o pastor, então eu tinha aquela autoridade, sabe? E realmente existe. Eclesiástica existe. E da parte de Deus existe, reconheço esse encargo. Mas quando você começa a perceber que o poder não está no mandar, está no servir, você é totalmente desconstruído, você é totalmente arrebentado, você é totalmente moído, e você começa a se ver realmente como você é. E eu comecei a me enxergar da forma que eu realmente era. Eu comecei a me enxergar da forma que realmente eu era, e principalmente perto de Jesus, ou seja, totalmente dependente dele, sem nenhum tipo de poder, mas simplesmente chamado para servir. Servir da forma que Jesus diz aqui. Porque o padrão do mundo não é o padrão da igreja. O padrão do mundo não é o padrão de Jesus. O padrão do mundo não é o padrão bíblico. O padrão de Jesus é esse aqui. Que se você quer ser o primeiro, seja o último. Se você quer ser o maior, seja o menor. É como ele declara que no sistema mundano, no padrão do mundo, existem os governantes das nações que dominam as pessoas, exercem poder sobre as pessoas, mandam e desmandam, colocam cabresto na boca das ovelhas, colocam as ovelhas como se colocasse um chip, e são programadas para fazer somente, não o que está nas escrituras, mas aquilo que mandam fazer. Isso é que tem que cair por terra. De todas as igrejas eu estou falando, de todos os ministérios, de tudo aquilo que é eclesiástico, tem que cair por terra em nome de Jesus. Este achar que manda, que tem poder através do título. Deixa eu te dizer, você pode ter o título que tiver, mas se você não tiver o encargo, você só tem um papel, você só tem algo do homem, mas o encargo não vem do homem, o encargo vem de Deus. O encargo vem do céu. E quando você tem esse encargo, você não se enche, você se esvazia pelo seu próximo, pelo seu irmão, pela sua irmã, por quem quer que seja. Ah, meu Deus! E é difícil. Porque a nossa natureza, dentro de casa nós somos assim muitas vezes. Deixa eu te dizer uma coisa, autoridade não quer dizer autoritarismo. Autoridade, você não precisa nem abrir a boca. Você não precisa abrir a boca para mostrar autoridade. Às vezes nós somos pais que somos autoritários e não temos autoridade. Faz isso aí por quê? Porque eu estou mandando. Autoritarismo. Será que tu pode fazer isso aqui que eu estou te pedindo? Por quê? Por causa disso, daquilo. Então quando nós, dentro do nosso lar, da nossa casa, nós começamos a entender que esse servir que está aqui, irmão, esse servir que está aqui na Bíblia, esse servir que Jesus está falando, não é só da igreja. Não é só com os irmãos da igreja, é com todos, porque Jesus não servia somente os discípulos, Jesus servia a todos, sem exceção. Não servia muitos religiosos, né, de plantão, porque eles ali ele dava com os dois pés e tem que dar mesmo, fazia certo, fazia o correto. Aí quando você lê esse versículo 45, que eu vejo como a chave do capítulo, que diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Deixa eu te dizer, olha só como está sendo colocado:
pois nem mesmo o Filho do Homem. Isso aqui me entende como, se ele não veio para isso, por que eu vou vir? Se o próprio Filho do Homem, o próprio Cristo, Jesus, Yeshua, o Messias, não veio para ser servido, quem sou eu para querer ser? Quem sou eu para querer ser servido? Seja por Deus, fazendo as minhas vontades, seja pelos meus irmãos, seja pela minha casa, minha esposa, meus filhos. Eu não estou falando aqui que nós vamos nos menosprezar, todo mundo vai passar por cima da gente, porque uma coisa é ser humilde, outra coisa é ser bobo. Eu não estou, tem a diferença, mas mesmo assim a humildade nos faz muitas vezes ser bobo. Sim, ser bobos. Nós temos esse projeto, irmãos, de segunda-feira, que é o projeto SOS, que serve alimentos para as pessoas em situação de rua. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você sai de dentro da igreja, quando eu digo dentro da igreja, você sai do meio das quatro paredes e você vai de encontro a uma realidade que a gente muitas vezes ouve só falar, ou vê na televisão, ou escuta, e você consegue chegar perto disso. Se você pelo menos não repensar a sua condição de vida, é porque o coração está meio bloqueado, meio endurecido, porque não tem como você sair para a rua de noite e ver pessoas de idade que são grupo de risco nos dias de hoje por causa dessa pandemia, que muitos estão sendo cuidados porque tem família, mas você vê pessoas dessa idade, 65 até 70 anos, dormindo no chão, com um cobertorzinho, michuruca, e quando você vem com uma marmita de comida, choram na sua frente. Tem muita coisa que começa a cair por terra, tem muito blá blá blá, muito mimimi, que a gente começa, desculpe a palavra, a se anojar. Porque tem muita coisa para nós servirmos, eu e você. Servirmos as pessoas, sermos realmente. Abra comigo aí Mateus 8. Me desculpa, Mateus 18, abre aí. Mateus 18. Abre aí rapidinho. Mateus 18. Mateus 18. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Entenda que Jesus está dizendo que nós devemos ser como criança, não ser criança. O reino é das crianças, não dos infantis. Ser criança aqui não é a conotação de infantilidade. Ser criança aqui é a conotação de simplicidade. Se nós não tivermos um coração simples como o de uma criança, não herdaremos o reino dos céus. É o que Jesus está falando. A simplicidade de Jesus, ela tem que estar presente, manifestada dentro de nós, e isso tem que ser manifestado para fora. Repito, como criança, não quer dizer ser criança, não é a conotação de infantilidade, é a conotação de simplicidade com uma maturidade em Cristo Jesus. Quanto mais simples eu e você formos, sabe que tem uma coisa que é legal, eu acho tremendo isso. Em relacionamentos entre irmãos, entre pessoas, entre nós, você vai conhecendo as pessoas e as pessoas vão lhe conhecendo. E eu percebo que algumas pessoas, elas vão vindo devagarinho, elas vêm vindo, e aí fala uma brincadeirinha para ver como é que tu vai reagir, porque tem aquela coisa de pastor. O pastor, como é que será que ele é? Porque ninguém é igual a ninguém, claro que não, mas como é que ele aceita brincadeiras? E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho aprendido uma coisa. E essa simplicidade de Jesus me ensinou e me ensina
a servir a qualquer pessoa, até mesmo aquelas que eu não concordo com as suas atitudes. Eu estava vendo uma live do Hermínio, entre várias, e o pastor Hermínio disse uma coisa interessante. Eu não me recordo se foi ele ou se foi quem ele estava na live, eu não me recordo. Mas a colocação foi a seguinte: nós não servimos ou não amamos comportamentos, nós amamos as pessoas. Quando você começa a querer amar a pessoa pelo seu comportamento, você pode ter certeza que você vai deixar de amar. E vão deixar de amar você também. Porque se nós olhamos para o comportamento, ao invés de olhar para a pessoa, para a vida, e servir como Jesus disse que veio, para servir a muitos ou a todos, quando nós começamos a olhar para o próximo como alguém que é maior do que nós, eu olho para o pastor Rony, eu olho para os irmãos aqui, para o Nicão, para qualquer um aqui, e eu enxergo eles, eu começo a olhar eles sendo maiores do que eu não preciso estar mostrando os dentes, meu irmão. Eu não preciso estar toda hora dando risada, eu não preciso estar toda hora conversando, eu não preciso estar toda hora, não. Agora a realidade é quando eles precisarem, principalmente quando errarem, como que vai ser a minha atitude de servir? A questão não é servir a quem eu gosto, servir a quem eu simpatizo, servir a quem janta na minha casa, a quem eu vou no cinema, a quem eu faço parte do ministério. Eu faço parte do ministério, os irmãos dali, eu tenho mais. Ok, você pode ter mais afinidade, mas servir é a todos, dentro e fora da igreja. O pedreiro, aquele que está fumando pedra e você vê, você tem que servi-lo, meu irmão, minha irmã. O mendigo, o morador de rua, ou em situação de rua, é aquele que você tem que servir. Mas aquele que tem muita grana, que é bilionário, eu também tenho que servir. Ou seja, eu sirvo a todos, porque a simplicidade de Jesus tem que estar aqui dentro. Eu tenho que viver essa verdade, meu irmão, minha irmã, e nós precisamos disso. Deixa eu te dizer, nós precisamos ser mais gente. Nós precisamos ser mais gente, mais humano. Nós somos homens e mulheres, nós somos humanos, nós temos carne, sentimento, nós não temos sangue de barata. Nós precisamos viver a verdade um do outro. Meu Deus, que saudade daquele tempo que tu podia falar, chamar o cara de narigudo, que não era processado por bullying. Que saudade. O barrigudo. Não pode chamar de barrigudo. Me chamou de barrigudo. Cara, que mimimi chato. Que coisa mais xarope, cara. Coisa chata é o politicamente correto, que para mim é politicamente errado. O politicamente correto para mim já é errado, porque o politicamente correto se torna uma mentira. Tu não é real, é um fake news o politicamente correto. Porque você vai errar. Imagina você não poder chegar e chamar. Eu ia falar que o irmão careca, mas não dá. Não sei se não vai dar problema. Mas sei lá, chama de careca. Careca. E aí, o pastor, chamou de careca. Não pode? Amém, irmão? Está amarrado. Nós precisamos ser mais verdadeiros, isso que eu quero dizer. Servir em verdade. Em verdade. Estou cheio de problema, serve com problema e tudo. Sabe aquela história, bota a tua dor no bolso e cuida um pouquinho da dor do outro. É assim que funciona. É assim que Jesus está dizendo. Só que eles não estavam entendendo. Nós precisamos entender esse ambiente que Jesus tem nos chamado. Nós precisamos entender esse ambiente que nós estamos vivendo. É um ambiente onde nós precisamos servir mais do que já servíamos. Você quer ver uma coisa? Falando em esquerda e direita, tem um mistério aqui. Deixa eu abrir aqui. Mateus 25. Abre aí para nós encerrar. Vamos encerrar já. Mateus 25. Abre aí, irmão. Presta atenção nisso aqui que Jesus fala. Que Jesus tinha umas palavras bem dóceis. Ele era bem tranquilinho, assim. Algumas palavras que ele dizia, ele era bem tranquilo. Uma delas é essa. 25, Mateus 25, a partir do verso 31, diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua. Tem um mistério aqui. Então o rei dirá aos que estiverem na direita: venham benditos. Jesus está dizendo que quem está na direita é bendito. Venham benditos, meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Por que eles estão recebendo o reino separado para eles desde a criação do mundo? Por que eles estão?
Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando tivemos com fome, ou melhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguém dos meus menores, irmãos, a mim o fizeram. Quando você faz algo para aquele que ninguém quer perto, você está fazendo para Jesus. Quando você serve, se dispõe àqueles que ninguém quer, como diz o pastor Mauro, o mal cheiroso, que ele fez a oração aqui segunda-feira, o mal cheiroso, o maltrapilho, o bêbado, o drogado, o pedreiro, esse que todo mundo vira as costas muitas vezes, todo mundo não, muitos viram as costas muitas vezes, é esses que Jesus está falando, é embaixo da ponte. Deixa eu te dizer uma coisa que eu não quero que seja heresia, porque é algo da minha imaginação, não é bíblico, mas é da minha imaginação, e graças a Deus que eu tenho essa imaginação que Deus me deu. Se Jesus, uma hipótese, se Jesus pudesse viesse à terra hoje, em homem de novo, o último lugar que ele ia estar era dentro da igreja, meu irmão. Ah, meu Deus, ele ia estar lá na rua. Ele ia estar lá no Voluntários da Pátria, ele ia estar lá no Viaduto da Conceição, ele ia estar na Biqueira, ele ia estar com o cara que está tirado ali, com uma agulha pendurada no braço, ele ia estar ali do lado deles, não ia estar dentro da igreja, não ia. E aí os da direita são os benditos, aí depois ele continua, olha o mistério. Então ele dirá aos que estiverem na esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Quem é os da esquerda? É os que fazem ao contrário do que os justos fizeram. E depois ele continua. Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo, e esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Sirva, meu irmão, minha irmã, sirva com todo o teu coração, sirva quem você não conhece, sirva quem você conhece, sirva quem você ama. Ah, mas eu amo todo mundo. Não, nós devemos amar todo mundo. É o propósito da cruz, amar a todos. Mas deixa eu te falar, o amor hoje tem sido distorcido demais, inclusive da forma de falar, porque eu amo a minha esposa e amo o McDonald's. Como assim? Eu amo mais que leite condensado, sabe? São palavras de brincadeira, são vocabulários, mas é o jeito de falar, mas isso está enraizado muitas vezes. O amor é muito mais profundo do que a gente imagina, então sirva com amor. Conte comigo, meu irmão, minha irmã, conte comigo. Nós temos um grupo de homens da igreja, e é um grupo bem abençoado, bem legal. E tem várias coisas ali. Então eu relatei que eu acabei antes disso já estava complicado, mas aí teve essa pandemia e eu acabei sendo demitido da empresa onde eu trabalhava. A empresa também acabou, está quase fechando, e a maioria foi demitida. Eu acho que só tem 2 lá que também já estão indo, que eu conversei com eles. Mas em suma, e eu coloquei isso no grupo. Eu achei interessante que teve um rapaz que me mandou um WhatsApp. Eu não estou dizendo que tem que mandar, não é isso, mas eu achei interessante, eu nunca vi ele. Nem sabia que ele estava no grupo. Ele me mandou perguntando se estava precisando de alguma coisa, porque ele viu que eu comentei ele no grupo que eu tinha perdido o emprego. Eu não falei, gente, perdi o emprego, estou precisando. Não, é que no áudio que eu mandei, no relato que eu estava falando ali, eu coloquei isso. Na questão de, às vezes as coisas já estão pesadas, a gente consegue pesar mais ainda. E na verdade, nós vivemos um momento onde nós devemos evitar o peso. Descontrai um pouquinho, meu irmão. Descontrai um pouquinho, solta um pouquinho. Me lembrei do desenho do Manda Cascara, eu me remexo muito. Dá uma remexida no esqueleto. Bota um louvor lá um pouquinho mais dançante. Dá uma dançada em casa. Dá uma relaxada. Tira a tensão, ri um pouco, brinca. Fala algumas bobagens. Claro, com respeito.
Mas fala, brinca. Eu e a Patrícia, a gente brinca demais. Às vezes até fico bravo com ela, que ela pega no meu pé em algumas coisas pessoais minhas que ela expõe para os irmãos da igreja. E eu fico meio bravo, mas faz parte. Brinca, sorria, mas sirva com alegria e com amor. Eu queria deixar essa palavra para nós, para mim e para você, no nosso coração, para que o Espírito Santo de Deus possa ativar você no servir. Sirva em primeiro lugar a Deus, sempre. Depois sirva a sua casa, aí onde você está. Sirva a sua mãe, a minha mãe. Não sei se está vendo, mas um beijo para minha mãe. Honre seu pai e a sua mãe servindo eles. Preocupe-se com eles. Pega no pé deles. Fica na volta deles. Deixa eu contar uma coisa rápida aqui para nós antes de terminar. Esses dias minha mãe fugiu lá de casa. Ela fugiu. Ela tem 66 anos. E fugiu. E foi para a igreja, que ela congrega numa igreja lá perto. E quando eu cheguei em casa, a Patrícia disse: olha, tu veio mais cedo, né? E a tua mãe, fugiu. Eu disse: como assim? Ela foi na igreja, eu peguei o carro e fui lá. Ela estava parada na frente da igreja, foi levar o dízimo, entregar o dízimo. Estava o pastor e o obreiro que eu conheço, o Rogério. E o Rogério começou a fazer sinal com os olhos assim, apontando. E ela, quando ela se virou: o que tu está fazendo aqui? Como assim, o que eu estou fazendo aqui? Vai pro carro, tu não tem que estar na rua. Ué? E ela pegou e saiu bem brava, entrou no carro. Ai, mas é só 20 anos. Tudo bem. Fugitiva. Fugiu. Pegue no pé da sua mãe, pegue no pé do seu pai, você que estão aqui ainda. Pega no pé deles no bom sentido, estou dizendo para... Mas fica em cima, pergunta. Se tiver acesso, tem acesso. Enfim, meu irmão, sirva com todo o teu coração a tua família, a tua esposa, os teus filhos, os teus amigos, os pastores, todo mundo, sirva a todos, porque Jesus veio para isso, para servir a todos. Seja servo, não procure lugar, seja o lugar da habitação do Espírito, e seja o lugar onde as pessoas vão até você para receber uma palavra de vida, uma palavra de ressurreição, uma palavra de cura, uma palavra transformadora para a sua vida. Seja o lugar de transformação e não somente um lugar físico.